Bom, pessoal, então, bom dia a todos. De antemão, eu gostaria de agradecer a cada uma de vocês que tem participado aqui dos nossos encontros, que tem apoiado esse projeto, que é um projeto que, de certa forma, me mobiliza, me motiva a continuar estudando também, dialogando com esses textos, procurando outras fontes, e vocês acabam me ajudando nesse processo pelas intervenções de vocês, pelos feedbacks depois. A própria existência desse momento aqui já é bastante relevante para mim, então, por isso, eu agradeço a cada uma de vocês. Espero que também esteja sendo útil para vocês em alguma medida, mesmo que vocês não possam estar presentes aqui no nosso horário marcado, domingo às 10h30, mas que depois assistam os vídeos, compartilhem com amigos, como a Alba, por exemplo, que foi uma que recebeu o vídeo a posteriori e já está aqui com a gente também, integrado no grupo, né, lá de Guarapari, e a gente está ocupando vários espaços aqui, até internacionais. A gente tem o Del, que está lá em Portugal, eventualmente aparece a Aline, que está lá na Alemanha, tem o Ricardo lá em Angola, então está sendo muito bacana e, no fundo, a gente está numa grande reunião de amigos, né? Então, amigos, alguns que já se conhecem de longa data, outros que estão se conhecendo aqui, intermediados por essa tecnologia, mas a gente vai construindo esse grupo. Quer dizer, para além de fazer teógrafos, a gente está fazendo grafos de pessoas também, né? Relacionando as pessoas por uma forma que a gente nem imaginava. E a gente também está, até preciso esclarecer, né, que a gente adiou esse encontro de julho por conta de uma confusão de calendário que eu mesmo tinha criado, mas aí agora, né, a gente não perde esse mês, né, no nosso 5º encontro aqui do Teógrafos, né, e até o próximo, né, eu já fico ali, de certa forma, pré-marcado para o domingo seguinte ao domingo do Dia dos Pais. Né? Domingo, Dia dos Pais, sempre um domingo muito confuso, muita correria e tal, mas aí fica no domingo seguinte ao domingo do Dia dos Pais. E aí a gente vai acertando o calendário para tentar, aos poucos, ir colocando no início do mês de novo. Né? Então, vamos devagarzinho nessa direção. E hoje, né, o tema, né, que a gente tem para enfrentar, para conversar, para desenvolver, é o tema, como eu mandei lá naquele áudio para vocês, o tema da alteridade. Né? E como a gente tem feito sempre, eu vou usar alguns textos bíblicos que a gente precisa entender de alguma maneira o contexto deles e a inter-relação entre eles, e também, né, textos acessórios, e nesse domingo, nesse encontro, a gente tem os textos lá do Bonhoeffer, tem o texto do Deleuze, texto do Platão, o texto do Levinas, e um texto que, na verdade, é uma poesia de rua, que a gente viu lá naquela imagem, uma simples imagem, uma pichação, vamos chamar assim, mas que tem um dizer bastante profundo ali que serve para dar corpo à nossa conversa. Bom, então, começando os nossos trabalhos, não sei se alguém de antemão gostaria de falar alguma coisa, já deixar registrado aqui no nosso encontro. Se não houver essa palavra inicial de alguém, a gente já efetivamente começa os trabalhos. Eu só queria dizer que esse texto do Bonhoeffer, foi de um livro que a gente trabalhou, né? E eu não sei, acho que para a experiência de muitos, assim, eu digo que meu cristianismo é antes e depois desse livro. Ele impactou muito o nosso grupo na época, então é um texto assim que eu tenho o maior carinho por ele. Eu estava vendo aqui alguns materiais, né? Por exemplo, esse texto do Bonhoeffer, a gente estudou o livro de capa a capa em 2011, né? Então já faz bastante tempo. Eu falei, caramba, né? E aí a gente retoma esses textos, mas agora numa dinâmica completamente diferente, né? Para quem participou daquilo, eu não sei se o Samir estava na época, lá em 2011, eu acho que não. Mas agora ladeado por outros que vão fazer provocações também bastante potentes,
né, para a gente pensar essa relação com o outro de alguma maneira. Então, vamos aos trabalhos, né? Começando, para a gente não se atrasar, se embolar lá para o final. Começamos com o texto do Evangelho. O Evangelho de Mateus, lá no seu capítulo 22, texto que está mais relacionado ao final do ministério de Jesus, os últimos discursos, antes da sua saga final, efetivamente, de crucificação, julgamento, crucificação e tudo mais. Uma das últimas conversas de Jesus com seus daquelas pessoas que de alguma forma estavam em torno dele, sejam acompanhando o seu ensino, seja provocando ele a cair de alguma forma, né, em algum erro que mobilizasse algum tipo de julgamento contra ele. Bom, então, num contexto bastante específico, lá de Mateus 22, Jesus é perguntado: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Pergunta feita a Jesus. Ao que Jesus responde: ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Semelhante, só para a gente já começar a botar a discussão em pauta, semelhante em que sentido? Semelhante textualmente, semelhante em termos de intenção, semelhante em termos de importância? Qual é essa semelhança? Ame ao seu próximo como a si mesmo. E aí, um enunciado que é absolutamente radical. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Dependem. Uma relação de dependência, de sentido, de foco e tudo mais. Então, tudo que está relacionado com lei e profetas, que constitui a base normativa, religiosa do povo judeu, que foi o ambiente que em que Jesus dá essa resposta, Jesus diz, olha, tudo o mais depende dessas duas ideias, que em alguma medida, segundo as palavras de Jesus, segundo a compreensão dele, são semelhantes de alguma forma. Amar ao Senhor seu Deus com todo o coração, alma e entendimento, e ao próximo, também palavra interessante, como a si mesmo. Próximo é uma palavra curiosa. O que ela contém em termos de significado? Que proximidade é essa? É uma proximidade geográfica? Porque pode ser. O próximo pode ser o conterrâneo. O próximo pode ser o próximo afetivamente. O próximo pode ser quem mora com você. Que relação de proximidade é essa que se estabelece no texto bíblico? E digo mais, será que Jesus, ao usar a noção de próximo nesse texto, no seu contexto, no contexto dos seus discursos, já não está atualizando o próprio significado dessa palavra próximo? Então, são pequenas questões que já se colocam de partida num texto como esse, que a gente está absolutamente acostumado a lidar, a ler e a pensar, né? Então, a questão de proximidade, a relação de dependência, dessas ideias ligado a tudo mais. Bom, mas vamos a um segundo texto ainda. Um texto anterior. Texto que faz parte do conjunto do Sermão da Montanha. Texto que incorpora o grande discurso de Jesus lá nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Tá? Então, no meio de uma série de discursos, enunciados, ensinos, que começam com o texto lá das bem-aventuranças, né? Assim começa lá o Sermão da Montanha, mas se estende, né, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. A gente encontra, lá para o final do capítulo 5, uma outra ideia que puxa, né, essa noção de próximo e aprofunda a ideia nessa relação com o outro. E aí Jesus diz o seguinte, de uma forma bastante professoral, ele está ensinando
os que estão com ele. Vocês ouviram o que foi dito. Abre aspas. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e rezem ou orem, façam preces àqueles que perseguem vocês. Assim, desta forma, só fazendo isso, em consequência, vocês se tornarão filhos do Pai que está no céu. Por quê? Há um motivo para isso? Porque esse Pai que está no céu, ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e a chuva cair sobre justos e injustos. Pois se vocês amam somente aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Em outras palavras, aqueles que traem o povo no dia a dia, se vendendo ao governo explorador daquele contexto, daquela época, não são capazes de amar aqueles que os amam de maneira tão imediata? Bom, e se vocês cumprimentarem somente seus irmãos, o que é que vocês fazem? Palavra agora importante, de extraordinário. Ou seja, ordinário é o que está na ordem, o cotidiano, é o absolutamente comum. Extraordinário é o que está para além desse comum. Né? O ordinário, a gente não precisa pensar no sentido de algo que seja de segunda categoria. Não, ordinário é o comum. Né? Então, o que vocês fazem para além do óbvio, além do comum? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Né? Vocês que se julgam tão nacionais, né? Até quem é de fora faz isso. Então, portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Aí aparece também essa ideia de extraordinário, aparece a ideia de perfeição, aparece a ideia de inimigo. Ao longo dessa semana, alguém me perguntou dizendo o seguinte, mas vem cá, por que essa preferência que você deu no fazer a chamada desse encontro em falar de outro, ao invés de próximo ou outro sentido que a gente está mais acostumado? Mas por que outro? Bom, primeiro aqui eu acho que já cabe sim uma ideia relacionada a isso. Outro parece ser uma palavra mais geral, que abarca essas duas categorias. O próximo e o inimigo, nos termos bíblicos. Ou, de outra maneira, o próximo e o distante. Em alguma medida, tanto o próximo como o distante são outro, não são eu. Então, outro parece ser uma palavra mais geral. E se a gente entende que relação é essa com esse outro de maneira geral, talvez a gente consiga desatar alguns nós nessas relações particulares, até para a gente entender como que vamos nos relacionar com esses diferentes modos de ser do outro com relação a nós, seja como próximo, seja como inimigo ou distante. Bom, mas aí, para complementar esses textos bíblicos do Evangelho de Mateus, que para nós são absolutamente comuns, mais do que conhecidos, eu relacionei aqui também dois textos do Primeiro Testamento que são fundamentais para essa discussão e que são mencionados no texto do Evangelho de alguma medida. Um desses textos é o texto do Levítico, ou seja, texto que compõe lá um dos livros do Pentateuco, lembrando que o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, constituem a Torá, que é a base, o fundamento, a referência maior de todo o judaísmo e principalmente aquele tempo de Jesus. E aí o texto de Levítico vai dizer o seguinte: não cometam injustiças no julgamento. Não seja
parcial para favorecer o pobre ou para agradar o rico. Julgue com justiça os seus concidadãos. Não espalhe boatos, nem levante falso testemunho contra a vida do seu próximo. Eu sou Javé. Não guarde ódio contra o seu irmão. Repreenda abertamente o seu concidadão e assim você não carregará o pecado dele. Não seja vingativo, não guarde rancor contra os seus concidadãos. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou Javé. Observem os meus estatutos. Bom, aqui ficou claro de onde vem esse texto que Jesus roga ser o fundamento que vai servir de referência para a lei e para os profetas. Um texto que todos conheciam e que fazia parte lá do Levítico. Um dos textos centrais desse livro que é central para a vida do judaísmo naquele tempo. O Levítico ele vai reunir princípios legais que vão orientar a vida prática do povo naquela época. E já estava ali um enunciado, um dito, que, no contexto do Levítico, eu arrisco dizer, isso é uma hipótese, estava sendo absolutamente deixado à margem. Porque o que acabava se mostrando como mais importante, como mais observado no âmbito do Levítico, eram as normas rituais. A questão do sábado, a questão dos sacrifícios, a questão das vestes, a questão de como perdoar pecados em termos de ofertas de animais sacrificados. Isso é o que estava em jogo no uso prático do livro de Levítico na sua maior parte. E, na verdade, é até contra isso que Jesus se coloca em grande medida. Então, o simples fato de Jesus rogar esse versículo no meio de um emaranhado de normas e preceitos, parece que ele já coloca algo diferente, um valor especial num pequeno trecho que suponho que estava sendo colocado à margem. Porém, fica claro nessa leitura que a gente fez como que o contexto é específico. Amar o próximo tem tudo a ver, no texto de Levítico, com a ideia de concidadão. Né? São as palavras que estão em torno aí desse pequeno enunciado. Tanto que o que antecede, né, o ame ao próximo como a si mesmo, não seja vingativo, não guarde rancor contra os seus concidadãos. É uma ideia do Deus nacional, de uma fé nacional, né, de uma espécie de acordo legal que valia para aquele povo e tal, mas a prática de Jesus expande o sentido desse próximo como a si mesmo. Próximo vai tomar outras cores, outros significados, né, que a saga toda de Jesus faz com que esse próximo se expanda, né? Mas, originalmente, a gente tem esse enunciado lá de Levítico que Jesus retoma, em alguma medida. Bom, e por fim, desses textos bíblicos, um texto lá de Eclesiástico, tá? Não é o livro do Eclesiastes que a gente tem na Bíblia hebraica tradicional. O livro do Eclesiástico é um daqueles que compõem os deuterocanônicos do Primeiro Testamento, ou seja, os livros que foram colocados num segundo momento na Bíblia hebraica e que a gente encontra nas Bíblias que são usadas pela tradição católica, né? Textos escritos, ou pelo menos encontrados nas suas versões mais antigas em grego, né? E que, na época da Reforma Protestante, eles foram colocados em segundo plano. E aí a Bíblia lá de Lutero deixou esses livros à margem, né? Embora ele mesmo considerasse todos eles úteis para o ensino e tudo mais. Esse livro do Eclesiástico é um livro que incorpora literatura de sabedoria, que teria sido escrito ali por volta do ano 200 a.C.,
e que era de amplo conhecimento dos judeus daquele tempo, porque ele fazia uma espécie de retomada da fé judaica, mas sobre o viés da questão da sabedoria. Então, muitos enunciados, muitas histórias, muitas cenas são retomadas no livro do Eclesiástico. Em alguma medida, ensinos também são apresentados de uma forma bem instrucional. Tá? E aí, nesse livro do Eclesiástico, a gente encontra o seguinte: se você faz o bem, saiba a quem, e assim terá recompensa pelo benefício que fez. Faça o bem ao justo, e você será recompensado ou por ele ou pelo Altíssimo. Não existe recompensa para quem persevera no mal e se recusa a dar esmola. Ajude o homem fiel e nunca o pecador. Faça o bem ao pobre, mas não dê nada ao injusto. Recuse dar-lhe o pão e não o ajude em nada, para que ele não tire proveito às custas de você, que acabará encontrando o dobro de males por todos os benefícios que tiver feito a ele. O próprio Altíssimo detesta os pecadores e inflige aos injustos o castigo que eles merecem. Ajude o homem bom e não o pecador. Bom, esse texto de Eclesiastes é absolutamente claro em termos do que a gente pode chamar de uma teologia da retribuição. Esse é o mecanismo mais fundamental e que perpassa muito do conteúdo teológico no Primeiro Testamento. Para quem é bom, para quem é justo, para quem é obediente, todas as bênçãos de Deus, e para quem é injusto, para quem é desobediente, para quem é mau, todas as maldições de Deus. Esse texto, esse enunciado, essa recomendação da literatura de sabedoria inviabiliza praticamente o contato entre justos e injustos. Ele fala, olha só, se você ajudar o injusto, você já está compactuando com ele. E sobre você virá o dobro de males. Bom, isso aqui é algo que estava na prática social, em alguma medida, né? Aquele tempo, dada a importância desse livro do Eclesiástico. Talvez seja exatamente contra esse texto que Jesus, no seu discurso lá de Mateus capítulo 5, enuncia: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos. Talvez seja contra esse texto que Jesus se posiciona de maneira radical. Não há certeza absoluta sobre isso, mas há pelo menos uma compatibilidade, né, do conteúdo aí para a gente tentar entender sobre isso que foi dito e que Jesus roga, mas que a gente não encontra na Bíblia tradicional, na Bíblia na sua versão protestante, que não tem esses livros deuterocanônicos, esse enunciado tão claro quanto o livro lá do Eclesiástico. Tá? Então, talvez seja de maneira muito clara contra o dito do Eclesiástico que Jesus se posiciona, absolutamente invertendo os significados. Tá assim, vocês praticam assim, vocês obedecem esses preceitos que todo mundo conhece dessa forma, mas eu vou dizer o contrário. Então, se há algo que faz sentido nessa história toda, aí pensando no próprio Sermão do Monte, como um discurso único, né? Pelo menos da forma como a gente o recebeu, aparece assim, né? Fala, olha, isso só faz sentido se a gente chegar no limite de amar os inimigos. Como se amar os inimigos fosse uma espécie do limite de ser outro.
existe o outro que é próximo. Próximo pode ser uma questão geográfica, como até o livro de Levítico dá, em certa medida, a entender, ou haver algum tipo de semelhança em termos de nação, né, o conterrâneo, o concidadão, mas o inimigo é o que é radicalmente outro. É como se fosse quase que um anti-eu. É quem se posiciona contra mim. É o negativo de mim. É aquilo contra o qual, de alguma forma, nós somos mobilizados a estabelecer um confronto. Em outros termos, uma luta. Né? Você não luta com o seu próximo, contra o seu próximo. Você luta com o seu inimigo. Né? Você até luta junto do seu próximo contra alguma outra coisa. Mas com o inimigo você tem um confronto direto, face a face, punhos em riste, né? Porque há um confronto, uma posição de um contra o outro. Então, parece que o inimigo é o limite desse ser outro, né? É o limite radical. E aí, se a gente está pensando em outro, a gente precisa incluir tanto o próximo como esse absolutamente distante. Esses são os textos bíblicos mobilizados para a nossa conversa de hoje. Textos que, de alguma forma, parece que estão assim, no cerne de tudo que passa, né, pela ideia ali do que a gente vem trabalhando até nos 4 encontros passados, pela questão da ética, pela questão da compreensão, da aceitação, do acolhimento. Que outros são esses que estão ao nosso redor? É fácil a gente pensar no outro e até pensar numa escala de distância para esse outro. Né? Tem um outro que está ali do meu lado, está na minha comunidade de fé. Esse outro é óbvio. Esse aí a gente gosta, né? A não ser que seja aquelas briguinhas internas motivadas por fofocas, discordâncias e tal. Esse outro a gente se vira. Agora, existe um outro que começa a sair dos nossos muros, um outro que começa a ser diferente de nós, se porta, discursa, se veste, se apresenta de uma maneira radicalmente diferente e que a gente começa a colocar ele quase que nessa categoria, às vezes de fato coloca, de um inimigo. É alguém que não pode haver acordo algum, com quem não se pode fazer acordo algum. Então, pensar no outro, de maneira geral, né, parece que nos ajuda, ou pode nos ajudar, a organizar essa questão. Então, essa que é a provocação para o nosso encontro de hoje, né, já pensando em algumas relações que esse texto pode fazer e problemas que a gente tem que enfrentar. Bom, nesse contexto, então, diante dessas provocações baseadas fundamentalmente no texto bíblico, a gente se depara com novas provocações, uma delas muito antiga, que é o texto de Platão, um diálogo platônico, que é o livro do chamado Fedro, né? Uma das obras platônicas de talvez uma primeira fase platônica, e que ele é muito útil, esse livro, né? Um livro pequeno, né? Mas, de alguma forma, ele resume, em grande parte, muito do pensamento platônico. Daí a importância desse livro Fedro. E algo que chama a atenção, que parece nos dar uma dica para a gente começar a entender, ou pelo menos organizar as ideias, a respeito dessa relação com o outro, envolve uma teoria, uma hipótese de trabalho, um esquema que o Platão roga no seu texto para entender o que ele vai chamar de alma. O que é essa alma platônica? Alma é o elemento constitutivo que não é material da nossa existência.
a gente vai dizer, olha, eu tenho um corpo, esse é um elemento material, que a gente toca, a gente se vê, a gente se abraça, isso está no âmbito da materialidade imediata, né? A gente tem uma forma, a gente tem um peso, a gente ocupa lugar no espaço, a gente tem o cabelo de uma determinada cor, uma altura e tal. Isso é o corporal. Mas existe algo que está para além disso, que a gente vai chamar de alma, esse elemento não material, que a gente mistura um monte de coisas nessa compreensão. Tem as vontades, tem a nossa inteligência, tem os desejos. Isso tudo vai ser incorporado nesse esquema chamado alma. Tá? E assim, fiquem tranquilos com relação a isso, porque essa noção de alma ela vai se modificar ao longo de toda a tradição ocidental. Mas eu acho que aqui tem um esquema bacana, um esquema maneiro para a gente entender, que pode ser útil para a gente começar a entender essa relação com o outro. E no esquema de Platão, alma assume um esquema que a gente vai chamar de tripartite, ou seja, tem 3 pedaços. Essa alma, que é esse elemento imaterial, ele vai ter 3 pedaços. E há uma espécie de alegoria, uma imagem para representar essas partes. Uma dessas partes envolve 2 cavalos com asa e a outra parte envolve um cocheiro, ou seja, o cara que está ali domando esses cavalos. Ou seja, então as 3 partes são um cavalo, outro cavalo e o domador ali, o cara que está com as rédeas na mão. Tá? Então, daí as 3 partes. E cada parte tem uma função. Tá? O próprio texto do Fedro já começa ali dizendo, olha, o cocheiro, né, o cara que está ali com a rédea na mão, ele dirige uma parelha desigual. Porque um dos cavalos é belo, nobre, oriundo de uma raça nobre, e o outro é o contrário disso. Entendeu? Então, são 2 cavalos desequilibrados que estão ali sendo domados, né, por esse camarada que tem as rédeas na mão. Platão está dizendo que a alma humana é isso. Pode ser entendida dessa maneira. Um absoluto desequilíbrio. E é preciso alguém com rédeas na mão para colocar o mínimo equilíbrio nessa dinâmica. A gente precisa entender alguns símbolos que estão relacionados com essa alma humana. Então, de partida, a gente tem o cocheiro, né? O cara que tem as rédeas na mão. Esse elemento da alma, ele representa a razão, a parte pensante, a parte que está estabelecendo julgamentos sobre o que é verdadeiro, sobre o que é falso. É a parte mais voltada a saber a realidade das coisas. E talvez essa fosse, bom, pelo menos na divisão que a gente tem, se a gente pensar que essa divisão, cada uma das 3 partes fosse igual, né, pega ali, divide em 3 igualmente, a gente vê que essa parte de razão é a menor. Porque teria pelo menos 2 outras iguais de mesmo tamanho. Então, no mínimo, ela é menor. E aí a gente tem os 2 cavalos e cada cavalo representa uma coisa. Essa parte de um dos cavalos, ele representa o ânimo, ele é a força de ânimo, o ímpeto, em certa medida, a ira, o nosso temperamento, que quando, por exemplo, a gente tem uma espécie de priorização desse primeiro cavalo, a gente teria algo relacionado à indignação. O primeiro cavalo tem a ver com vontade, com coragem. É um ímpeto muito forte. Enquanto o segundo cavalo, ele está muito ligado aos apetites, aos desejos mais carnais, mais corporais dessa nossa existência.
Então, você tem um cavalo que está ali, motivado por uma vontade, uma coragem, é um cavalo guerreiro, vamos chamar assim. E o outro é um cavalo que está mais ligado a essas vontades, esses desejos mais carnais. Ele é o que passa fome, é o que passa sede. Os desejos eróticos estariam associados a esse segundo cavalo. E é interessante que Platão coloca logo numa escala. Um é nobre, bom, de origem, e o outro é o contrário disso. Mas, de alguma maneira, a gente tem um problema. Tem alguém que está ali domando esses cavalos e que precisa colocar equilíbrio nesse desequilíbrio existencial. Eu acho que esse esquema de Platão é muito interessante para a gente pensar como que a nossa vida, né, de alguma forma, vou usar esse vocabulário, mobilizado por essa alma, né, ela é tão cheia de altos e baixos, tão irregular, tão difícil, né, até mesmo de ser compreendida, de ser apaziguada. Diga, Cíntia, pois não. Então, eu li esse texto, né? Mas agora você falando que me ocorreu uma coisa. Uhum. Freud bebeu nessa água aí do Fedro, não? Posso estar até falando uma banalidade, né? Mas esse esquema parece um pouco com o ego, superego, id, né? Acho que ele andou bebendo aí do Fedro, não sei. Ele bebeu ou ele se embriagou, né? Acho que a relação é escancarada. A relação é escancarada. Você não tem a dúvidas disso. E até esse pessoal, como Freud e tudo mais, né, eles são absolutamente bem formados nessa tradição filosófica. Isso fez parte da formação deles, ao ponto disso estar no fundo de muita coisa. Por isso que esses textos são muito importantes para a gente entender temas contemporâneos, como Freud faz parte da psicanálise contemporânea e tudo mais, mas é isso, está lá atrás. Coisas já foram lançadas agora, atualizadas, retrabalhadas, novos termos e tal. Normal, mas é isso mesmo. Diga, Alba, pois não? Ei, Jaque. Diga, pois não. Cíntia, meu professor de filosofia dizia que nós estamos mergulhados no pensamento platônico, né? Então, tudo que emerge filosoficamente, eticamente, socialmente, enfim, todas as condições do pensamento têm como raiz o pensamento platônico. Achei muito legal essa ponderação do meu professor, que vai ao encontro mesmo aí até da fala da Cíntia e a sua afirmação. Não, isso mesmo, Alba. E eu até vou dar um elemento adicional para vocês ficarem com a pulga atrás da orelha, ou talvez o elefante atrás da orelha, porque a pulga é muito discreta. A gente tem dois pilares, né, tradicionalmente reconhecidos nessa tradição filosófica. A gente tem, de um lado, a gente tem ali o Platão, e, de outro lado, seu aluno, Aristóteles, né? Isso é uma base absolutamente inequívoca dessa tradição ocidental, da reflexão ocidental. Mas, em termos teológicos, isso impactou demais a história dessa reflexão que vai se embolar com os textos bíblicos e tudo mais. Em grande medida, Agostinho, que é um dos grandes norteadores dessas doutrinas, né, da Igreja cristã, se orienta por uma tradição que bebe profundamente nas fontes de Platão. Mais tarde, né, quase que 800 anos depois, a gente tem outro, né, que pareia com Agostinho, que é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino bebe nas fontes de Aristóteles. Então, por isso que muito da reflexão cristã vai encontrar suas bases, né, nessa dupla tradição, né? E toda vez que a gente tem esse aspecto de
julgamento de alma, de pecado, não sei o que e tal, que aponta, né, de maneira muito mais imediata para Agostinho, e, em alguma medida, a gente está pensando, né, em um tipo de interpretação que pode ser questionado, sem sombra de dúvida, tá? Dessas fontes platônicas mais originais. Então, esses textos são muito ligados à nossa compreensão de mundo, à nossa compreensão de fé, nossa compreensão de cristianismo, né, que a gente tem hoje. A gente herdou isso tudo sem nos avisarem. Esse que é o grande problema. Esse que é o elefante que está atrás da orelha de vocês agora. A gente herdou isso sem nos avisarem. Tá? E as fontes estão todas lá, tanto que alguém vai dizer mais tarde que o cristianismo nada mais é do que um platonismo popular. Né? Então, isso joga, né, tudo no chão e fala, pô, então eu devia conhecer mais, né, do próprio Platão para entender de onde que vêm essas ideias e até que ponto elas foram degradadas, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvida, né? Mas aí, nesses termos, né, que a Cíntia percebeu, a Alba comentou, e a gente estava aqui pensando nos cavalos e no cocheiro, tem um dado momento nesse texto que se fala o seguinte, olha, então, dada essa mobilização, esses entes, essas personas curiosas, um cocheiro está ali com seu chicote, batendo em cavalos com asas, e cada cavalo se comporta de um jeito e tal, aí ele chega num ponto que ele faz meio que uma conclusão. Olha, então, tudo na alma é ebulição, é efervescência, é como se fosse aquele mal-estar dos dentes nascendo, sensação de gastura, irritação das gengivas. Ele está falando, a alma, então, é isso. Essa ebulição, essa efervescência, essa dor, irritação e tal. Bom, esse é o dilema, talvez, da gente mobilizar essa nossa parte interior. A parte exterior, a parte corporal, a gente vai na academia e resolve. Não mobiliza tanto esse lado interno, né, que é esse conflito permanente, esse desequilíbrio permanente. E onde que estaria, né, aí no caso de Platão, onde que estaria, então, a saída para esse processo? Que o cocheiro consiga fazer bem o seu trabalho. Que o cara que tem as rédeas na mão consiga conduzir esses dois cavalos, subordinando os cavalos a ele de fato. Se os cavalos forem teimosos, forem absolutamente indomáveis, a gente vai ter uma alma desequilibrada e, em última instância, a gente vai ter problemas. É preciso que a parte racional da alma, essa é a grande proposta, né, de Platão, ela tenha primazia em relação às outras duas. Ela seja mais importante do que as outras duas para que essa alma seja conduzida, aí vem todo um esquema muito mais amplo, que é bem interessante a construção que ele faz, para que esse cocheiro consiga conduzir essa alma à verdade, aí toda uma doutrina a respeito do que é essa verdade e tal, mas consiga conduzir as formas mais claras das coisas que realmente são. Para você entender o caminho, é preciso subordinar essas instâncias mais indomáveis, mais impetuosas a esse elemento racional. Bom, para que colocar esses textos, esse texto em especial, ao lado do texto bíblico? Quando a gente está falando de próximo e de inimigo, parece que o que está em jogo são os cavalos. Parece que o que está em jogo são justamente esse ímpeto, essa vontade, essa coragem e os nossos apetites, os nossos desejos, os nossos anseios mais carnais. A razão aparece ali como uma espécie de atrapalhador do processo. Contra o inimigo, o natural é aniquilá-lo. Isso é o que os cavalos estão nos dizendo. O inimigo, diante dos cavalos, precisa ser atropelado. Diante do amigo, diante do próximo, diante daquele em que há algum tipo de semelhança, até os cavalos entendem.
Até os cavalos têm algum tipo de apreço por ele. Contra ele não se dirige, não é necessário, não se demanda nenhum tipo de coragem especial. Mas o outro cavalo, o que é contrário ao cavalo nobre, né, diante do amigo vai ter uma certa relação de satisfação. E aí a alma vai atrapalhar, desculpa, o cocheiro, né, o cara que tem as rédeas na mão, vai atrapalhar esse processo dos cavalos atropelarem o inimigo. Ou seja, né, usando o vocabulário platônico, usando o texto bíblico, tentando fazer uma relação entre essas coisas, parece que há uma demanda racional para se entender como lidar com o outro. É preciso que haja um equilíbrio dessas três parcelas da alma no esquema platônico, que alguém pode dizer isso é uma grande furada, mas pelo menos parece que aqui tem alguma utilidade para a gente organizar algumas ideias em torno dessa relação com esse que se coloca diante de nós, que a gente está chamando de outro. Então, texto de Fedro, um texto que vai ter seus 2.400 anos, um texto anterior a qualquer texto do Segundo Testamento, do Novo Testamento, mas que já tem algumas coisas muito interessantes para a gente colocar em paralelo e dar corpo uma a outra, né? Muito provavelmente, Jesus não teve absolutamente nenhum contato com esses textos platônicos e tal, né? Há dúvidas, inclusive, né? Há dúvidas, né? Se Jesus, inclusive, sabia ler, né? Embora o texto de Lucas o coloque como um leitor num dado momento, mas ele podia estar fazendo aquela leitura, entre aspas, lá de Isaías de cabeça, né? Seria absolutamente normal se Jesus não soubesse ler, mas isso é uma outra questão. Tá. E aí, bom, terminando de aproveitar esse texto, né? Esse cocheiro, esse guia, né? Ele teria um trabalho, né? Um trabalho de conduzir essa carroça da alma, daí eu já uso um vocabulário mais depreciativo, né? Essa carroça da alma à instância da beleza, à instância dessas fontes de um brilho incomparável, aquilo que representa a verdade das coisas. Daí a importância dessas almas, dessas asas, desculpa, que podem, inclusive, ser perdidas nesse caminho e tudo mais. Então, alcançar essa beleza seria um dos objetivos dessa carroça, né? E aí todo um trabalho de conduzir isso de maneira equilibrada, de maneira, vamos dizer, platônico, racional. Conduzir a alma de forma racional. Esse é o ponto, né? Bom, mas eu não estou defendendo com isso nenhum tipo de racionalismo, né? Então, vamos estudar para a gente conseguir lidar com o outro, lidar com o inimigo. A gente não vai resolver esse problema de lidar com o outro resolvendo uma fórmula matemática. Não é esse ponto, né? Mas é algo que demanda um esforço da nossa parte de reconhecer. Precisamos domar cavalos. É um trabalho relacionado como o de domar cavalos. Reconhecer isso, que a gente vai estar lidando com ímpetos, com vontades, com desejos, e isso parece ser algo muito difícil de ser controlado na nossa própria existência. Então, o convite a pensar é praticamente apenas esse, né? Sem grandes aprofundamentos em tudo o que o texto de Platão pode apontar. Bom, aí, dando prosseguimento a essa ideia, a gente tem o texto lá do Bonhoeffer. Esse teólogo alemão da primeira metade do século XX teve um papel absolutamente fundamental na história do cristianismo mais contemporâneo pela sua posição
radical de oposição ao nazismo de Hitler na época da Segunda Guerra. Como um pastor luterano, se reuniu com seus mestres e amigos, fundando um movimento novo na Alemanha daquele tempo, mais originada na própria Igreja Luterana, que se chamou Igreja Confessante. Essa igreja foi absolutamente exterminada, como o próprio Bonhoeffer foi enforcado uma semana antes da Segunda Guerra acabar. Por pouco, não teríamos mais desse teólogo para beber nas fontes dele. Bonhoeffer é um cara de altos e baixos. Ele tem textos que eu acho muito melancólicos, muito diferentes desse que a gente tem aqui no livro Discipulado, que é esse livro da onde foi extraído esse pedacinho onde ele comenta a questão do inimigo. Em Discipulado, ele faz uma espécie de comentário ao Sermão da Montanha, pegando trecho a trecho e explorando uma ideia que ele está construindo ali, dizendo, olha, o discípulo ele precisa ser orientado basicamente pelo Sermão da Montanha, mas não qualquer tipo de orientação. É preciso compreender como que o Sermão da Montanha se dá em termos de sentido. E aí, nessa explicação que ele dá desse texto de Mateus 5, lá do Sermão da Montanha, ele fala logo de partida dizendo o seguinte: a gente se defronta com a palavra que encerra tudo o que foi dito até agora. Amor, e amor na definição clara como amor ao inimigo. Amor ao irmão seria um mandamento equívoco. Amor ao inimigo não deixa dúvidas sobre o que Jesus quer. Aí ele chuta o balde e fala, olha só, se há algo de interessante nessa história toda, é essa questão do amor ao inimigo. Porque amar o irmão é como, basicamente, chover no molhado. Não tem nada de absolutamente novo, né, na ideia de amar o irmão. Em última instância, o próprio texto sugere isso, qualquer um faz. Até os mais vis dos homens conseguem amar seus semelhantes. Consegue ter algum nível de apreço e de respeito por aqueles que fazem parte do covil a que esse homem vil faz parte. Então, essa questão não é problema. O problema é justamente a relação com esse que é o oposto de mim, que é o inimigo, que está contra mim. E aí, se a gente entender isso, a gente não vai ter dúvidas do que se quer, de que meta é essa. Né? E aí tem todo um desenvolvimento em relação a essa questão do inimigo. O problema que se dá com essa questão do inimigo, que a gente pode pensar, que de alguma maneira eu antecipei num comentário lá no início, é que essa questão do inimigo ela não envolve apenas uma disposição do outro contra a gente. Fulano me violentou. Logo, ele se colocou como meu inimigo. Não. Inimigo também envolve uma disposição nossa para com o outro, de considerar o outro como inimigo. Em certa medida, se a gente considerar o mero registro histórico, a gente vai ver que, em nome de uma fé, são construídos inimigos com uma facilidade muito grande. Quem não sustenta uma compreensão de fé, de espiritualidade igual à minha, se torna meu inimigo. Contra ele, eu me coloco, porque ele precisa ser aniquilado. Isso foi a história. Tanto que
o Hans King, que eu já citei aqui por diversas vezes, o autor da primeira versão daquele texto Em Direção a uma Ética Global, ele mesmo, num dado momento, ele diz o seguinte: olha, você quer encontrar paz no mundo, mobilize a paz entre as religiões. Porque parece que nesse jogo entre religiões há algo de muito claro sobre diferenças, e diferenças que vão ser interpretadas como inimizades. Mas isso, muitas vezes, parece ser algo ligado a um desequilíbrio da alma. Agora, ligando ao texto de Platão. De uma incompreensão. O que não é agradável aos meus sentidos mais fundamentais, o que não agrada ao cavalo, o que não é nobre, o que não é igual a mim, o que não tem um cheiro que me agrada, ou até com relação ao outro cavalo, cavalo nobre, o que não se alinha a um determinado padrão de referência, né, vai ser tratado como algo descartável, como um outro que não serve para nada e que, em alguma medida, precisa ser aniquilado. E aí, por isso, pensar no inimigo é muito mais do que pensar numa briga de vizinhos. Pensar no inimigo é pensar, em última instância, naquele que é absolutamente diferente de nós. Radicalmente diferente de nós, ao ponto de nos incomodar pela diferença. É lógico que, nessa questão do inimigo, nós teremos problemas práticos da vida cotidiana, que são problemas que demandam um desafio para a solução, como, por exemplo, alguém me assalta na rua, naquele instante ele se coloca como meu inimigo. Os meus ímpetos mais naturais, as minhas vontades mais internas, os meus cavalos, desejariam, sem sombra de dúvidas, a aniquilação daquele que se afronta contra mim. Mas se a regra fosse essa, da mera aniquilação, naturalmente, nós seríamos inimigos uns dos outros por desencargos da vida, mero problema de entrar na fila de maneira, vamos chamar de, ao mesmo tempo, né? Duas pessoas que conflitam ali na entrada, numa fila, no mesmo instante, já colocariam ali na pauta uma questão de inimizade dada. E um teria que aniquilar o outro para resolver o problema. Então, bom, se a regra fosse essa, não teria mais humanidade, né? A gente precisaria dispor de alguma compreensão que suplanta essa solução por aniquilação, que é a forma mais fácil de resolver problema, mas, ao mesmo tempo, elimina até a fonte do problema, elimina tudo, né? E que, de alguma forma, a gente precisa saber como lidar. Bom, o Bonhoeffer vai dizer: inimigo é uma coisa muito clara para os discípulos, eles sabiam exatamente o que é, né? Até porque eles sentiam na pele essa inimizade. Sendo um povo perseguido, sendo um povo que estava sempre colocado à margem, né? E tinha, no dizer de Bonhoeffer, um sentido muito claro de ser o adversário político. O inimigo é Roma, né? Ou seja, nós sentimos o peso do inimigo sobre nossas vidas reais, né? E aí ele vai dizer que amar ao inimigo é algo contrário à natureza do ser humano natural, né? Ou seja, tem algo para além que precisa ser feito para a gente conseguir vencer esse inimigo. E a proposta é vencer o inimigo não pela sua aniquilação, mas pelo amor. Parece que é isso que Jesus está sugerindo lá no seu texto de amar os inimigos. Ele vai ser vencido, sim, mas de uma outra forma que não pressupõe a aniquilação desse cara. Mas é uma forma de vencer onde todos saem vencedores. Que forma é essa? E isso demanda algo de
extraordinário. Isso demanda algo que está para além das regras. Isso demanda uma compreensão a respeito desse ser outro que precisa ser desenvolvida, que não é natural, que a gente precisa se esforçar para chegar nesse ponto, que a gente precisa assumir as rédeas da nossa vida em determinado momento para que a gente consiga, em alguma medida, dentro dos nossos esforços, das nossas limitações, quem sabe, talvez, né, conseguir colocar esse inimigo na mesma dimensão, dizer de Bonhoeffer, de um irmão. Só que Bonhoeffer está dizendo, utilizando o texto bíblico, fazer com que o inimigo receba o mesmo tratamento que um irmão. Ou seja, esse amor daquele que é o agente principal ali da história. Bom, isso é um problemaço, né? Porque, como assim? Parece que é um ideal inalcançável, parece que é algo absolutamente abstrato. Como assim? Na vida cotidiana, na vida diária, como é que eu vou amar alguém que vive me afligindo? Como é que eu vou... O Jackler, Diga, Gabriela, pois não. Diga. Ele não conseguiu fazer essa transposição para a figura do Hitler, por exemplo. Uhum. Exatamente. Conta a história que o próprio Bonhoeffer, né, fez parte, incorporou uma espécie de atentado contra o Hitler na sua época para dar fim à vida dele. No sentido, num dado momento desse próprio livro, lá no finalzinho, talvez uma adição posterior, não sei, ele até reconhece que existem situações que ele não sabe muito bem o que fazer. Parece que a gente chega num limite e aí ele usa um argumento de evitar o mal maior. Mas só que, pô, com esse argumento você faz qualquer coisa, né? Então, para evitar um mal maior, valeria a pena matar o Hitler, né? Então, é um argumento, mas parece que ele entra em conflito com todo esse idealismo que ele vai construindo nessa ideia de amar o inimigo, né? Ele, num dado momento da sua construção, ele até cita um salmo. Ele fala, olha, em função do meu amor, me hostilizavam. Eu, porém, orava. Né? Parece aquele cara absolutamente convicto do seu propósito de amar o inimigo de maneira radical, de maneira cega, quase como um fanático pelo inimigo. Bom, isso, em termos de idealização, parece muito bonito, né? Mas a gente vai ter problemas, sem sombra de dúvidas, em lidar com isso na prática. Mas eu acho que existem algumas intuições interessantes para a gente tentar organizar essas relações nossas cotidianas. Como, por exemplo, ele dizer o seguinte, olha, quanto mais inimigo o inimigo, mais se exige do meu amor. Como se fosse o que distancia uns dos outros é a demanda do amor. Se a gente pudesse colocar uma trena e fosse distinguir o próximo do inimigo, nessa trena graduada em medidas de amor, a gente vê o quanto que precisa do amor para lidar com o próximo. E um nada de amor. É até curiosa essa relação, né? Você dizer que... Eu vou exagerar na linguagem, mas assim, eu estou tentando entrar nesse vocabulário do Bonhoeffer. A mãe amar um filho é fácil. Não se exige nada de amor para isso. Isso é óbvio. Isso é uma metisquela ali de amor. Isso é um sopro, né? Assim, a gente valoriza tanto essa coisa, o amor da mãe pelo filho. O próprio C.S. Lewis vai falar, porra, essa é uma das manifestações mais poderosas de amor. Fala, não, mas olha só, amar o filho, amar o irmão, isso é natural.
onde precisa de mais amor é justamente contra o inimigo. Fala aí, Cíntia, depois Alba. Estou falando muito, né? Que eu adoro esses Não, fala textos. aí. Mas eu acho que assim existe o amor-comportamento e existe o amor-sentimento. Talvez eu consiga entender essa proposta quando eu penso no amor-comportamento. Eu consigo me comportar de forma amorosa com quem eu não conheço, com os meus inimigos, de onde não se conclui que eu vou nutrir um sentimento tal qual uma mãe com um filho. Eu não sei, eu imagino um pouco assim também. Enfim, a gente tem que fazer o que cabe, né? Como é que eu vou ter um amor-sentimento por alguém que sequer conheço? E essa é a proposta cristã. Então, acho que é sempre assim, um amor-comportamento. Eu consigo ter um comportamento amoroso. E quando eu tenho um amor-sentimento, eu não preciso, né, me policiar para ter um amor-comportamento, porque o amor-sentimento já contém esse amor-comportamento. Então, eu penso um pouco por aí. Cíntia está querendo construir um esquema onde ela fala, olha, você tem duas formas de manifestar isso que parece que faz parte de um grande balaio de gato chamado amor, que é preciso organizar de uma forma esquemática, como se tivesse, no dizer dela, no esquema dela, duas classes. Olha, tem algo que é mais externo, mais prático, mais comportamental, e tem algo que é mais interno, mais ligado a esse elemento do vocabulário platônico lá, da alma, e que a gente vai chamar de sentimento. Tá, ok, é um esquema, vamos tentar resolver essas coisas, ela está propondo uma solução para distinguir. É amor, mas amor é uma palavra problemática, né? Será que é exatamente um monolito quando a gente fala de amor? É sempre da mesma forma e tal? Bom, é uma forma de se pensar o problema. Diga aí, Alba, pois não? Eu acho que eu estou competindo nisso. E desculpa, o seu áudio está muito abafado, não estou ouvindo agora. Eu tive a caixa de som, tá ouvindo? Tá um pouquinho abafado ainda. A gente tá difícil de compreender as palavras. Antes estava bom pra caramba, agora deu uma piorada. Deixa eu botar o fone. Eu acho que vai melhorar bastante. Melhorou? Perfeitamente. Agora eu me sinto em alta resolução aqui no seu som. Diga aí. Desculpa aí. Eu fiz a brincadeira, né? Que eu e Cíntia estamos aí falando muito, no caso eu, né? Que isso? Não, a gente, você falou aí da medida, né? E fez menção a Santo Agostinho, que bebeu das águas de Platão, e Santo Agostinho fala, né? A medida do amor é amar sem medida, né? E o que a Cíntia aí fala desse amor, né? A gente mergulha também no ensinamento grego, né? Que os tipos de amor, o amor filia, né? O amor ágape, o amor eros, né? Que tem um pouco essa classificação, se é que o amor se classifica, né? Mas tem essa classificação aí, né? Que é o amor ágape, que é esse amor sentimento que ela se coloca aí. É isso. Obrigada. Não, sem sombra de dúvidas. Você levantou um ponto importante, uma lembrança importante, é que o próprio esquema bíblico já propõe uma espécie de estrutura desse amor que precisa ser considerado. Diga, Gabriela, depois o Samir. Eu queria, corroborando o pensamento da Cíntia, dizendo que eu, de uns 3, 4 anos para cá, eu comecei a me questionar e me sentir muito mal, porque é uma figura política que eu não consigo pronunciar o nome, inominável para mim, abominável, e é uma coisa que tem me intoxicado. Então, eu me confrontando com os ensinamentos bíblicos, eu me lembrei da parábola do bom samaritano. Então, eu consegui me apaziguar quando eu pensei, será que essa figura abominável para mim, eu passasse pela estrada dirigindo, e essa pessoa estivesse à margem da estrada, atropelada, o que eu faria? E quando eu senti que eu pararia o carro, pegaria essa pessoa e levaria para o hospital, e diria, olha,
eu posso fazer alguma coisa, o que eu puder fazer, eu faço, eu me apaziguei. Essa questão do sentimento e da atitude. Jamais poderia considerá-lo uma pessoa próxima a mim, com quem eu gostaria de estar presente, ou tomar um chopp ou qualquer coisa. Mas eu levaria para o hospital e socorreria. Então, eu me senti, em relação a mim mesma, apaziguada com essa questão. Só queria dar esse depoimento. Peço perdão pela coisa ser tão pessoal. Eu saio do âmbito filosófico para a questão tão pessoal, mas eu fiquei tão incomodada com a minha atitude num primeiro momento de execração, e pude passar por uma coisa de atitude, e eu acho que na atitude eu seria, vamos dizer, eu teria uma atitude que me apazigou. É só isso que eu queria pronunciar no momento. Não, ô, Gabi, antes do Samir falar, só pegando carona no que você disse, você até falou, não, uma questão pessoal. Não, mas tudo que você falou foi absolutamente fundamental. Você não tenha dúvidas de que, pensando naquele esquema lá do nosso Platão, os 2 cavalos, eles teriam total autonomia para deixar esse camarada que você pensou inominável na beira da estrada, sofrendo as dores até a sua morte. É algo que está contido em você, de alguma maneira, talvez como algo que detém as rédeas da sua vida e que você conseguiu chegar num julgamento interessante que fez com que você transpusesse aquela imagem daquele ser inominável à beira da estrada, à beira da morte, vendo algo para além dessa aparência, algo que merecesse ser resgatado enquanto vida humana. Esse é o papel, no esquema de Platão, do condutor. É justamente esse o papel do condutor. Chegar, no dizer do Platão, né, que aí, lógico, é um esquema, tem uma série de problemas e tal, mas assim, eu acho que é potente para a gente pensar, as imagens mais profundas, ou a essência mais profunda daquilo que realmente é. Por mais que seja um ser inominável, desprezível, à beira da morte, à beira da estrada, que nosso ímpeto é uma palavra importante, que o nosso desejo natural faz que morra. Isso é natural. Isso é o mais carnal, que morra. O cara só faz mal para mim, destrói todo mundo e tal, que morra. Mas existe algo em nós que a gente poderia dizer que tem rédeas e que nos leva, é o papel desse condutor, nos leva a ver para além do que se dá nas aparências. Ou seja, se a gente adotar esse esquema platônico, esse amor aos inimigos parece que exige de nós um esforço racional, se a gente adotar esse esquema. Ou seja, mas esforço racional em que medida? Porque só esse esforço vai nos conduzir a isso que perpassa, o que está para além, melhor dizendo, essas aparências, essas lides carnais do dia a dia. Mas isso demanda um esforço. O trabalho do condutor é o trabalho de conduzir 2 cavalos indomáveis. A gente sempre atribui a ideia de racional de estudar. Mas não, é um trabalho de avaliação, de esforço mental, esforço existencial, para transpor isso que se dá nas meras aparências aqui com que a gente lida. Então, parece que amar aos inimigos, a partir de um exemplo prático como esse que você deu, é algo que nunca vai ser natural, mas, se possível, vai demandar que racionalmente a gente construa uma relação diferente. E que relação é essa? Como é que eu vou encarar esse outro? Você falou muito bem, olha, eu fui mobilizada de alguma forma, eu encontrei paz no meu coração porque eu me vi como alguém
que, em última instância, iria ajudar esse ser inominável à beira da estrada, à beira da morte. Mas aí a gente ainda pode se fazer a seguinte pergunta: por quê? Por que Gabriela foi tomada por esse ímpeto de, por mais que encontrasse um ser repugnante, inominável, à beira da estrada, à beira da morte, se mobilizasse de alguma forma a ajudá-lo para recuperar a sua vida, mesmo que não se sentasse à beira do mar para tomar chopp e conversar com ele, né? Então, que bom que na sua existência, segundo o dizer de Platão, segundo o esquema de Platão, existe rédeas. Que bom que elas estão presentes, porque isso seria uma manifestação da existência desse elemento racional, como se você não estivesse se deixando levar pelos cavalos. Você está encontrando algo para além do que se dá manifestamente, para aquilo que se dá aparentemente, e que fala, não, até essa porcaria é digna de ser resgatada como alguém. Por quê? Deve ter um motivo para isso. É isso que a gente, né, precisa chegar em última instância para fechar a nossa ideia. Que motivos mobilizam essa parte racional, essas rédeas e essa conclusão que você chegou e que, como você bem disse, eu encontrei paz. No fundo, é isso que a gente quer, né? No fundo, é isso que a gente quer. Diga aí, Samir. E, Samir, você está mutado. Não percebi. Eu abaixei a mão aqui no Zoom e esqueci de mudar. Eu acho que esse tema, né, acho que é central, né, para aquilo que a gente pensa, né, acho que enquanto cristãos, né, porque quando Jesus fala que ele resume toda essa lei dos profetas, né, dentro desses 2 mandamentos, né, é algo que pelo menos nós cristãos, né, diferentemente dos judeus que têm toda a lei e os profetas, nós cristãos, a gente deveria permanecer e parar um tempo para analisar realmente, né? E algo que eu como na minha jornada cristã, demorei muito tempo para perceber isso, né? Acho que foi até numa aula do Jacques, assim, que eu comecei a perceber como que essa própria narrativa, né, do texto de Mateus, né, funciona, né, que Jesus é questionado, tipo, o que eu preciso fazer? Né? Ele fala, ame seu Deus, ame seu próximo, ame seu Deus como a si mesmo, não, com todo o seu coração, sua alma, com todo o seu entendimento, ama seu próximo como a ti mesmo. E aí a pessoa pergunta, mas quem é o meu próximo? E aí vem a narrativa, né, da parábola do bom samaritano, né, que coloca uma cena em que um sacerdote, um levita, né, passam ao longo de uma vítima de uma violência, e um samaritano, né, se coloca à disposição dessa pessoa, se coloca à disposição para curar ela, para salvar ela, e Jesus retruca isso para o interlocutor, né, como quem se fez próximo. Né? Isso imediatamente me colocou numa situação de que, tipo, esse amor não pode ser passivo, esse amor é ativo. Esse amor ele precisa ser uma ação. Esse amor ao seu próximo que está falando. Isso precisa, e acho que a provocação que Jesus faz na parábola é muito grande, porque ele está colocando, olha, tem o sacerdote, tem o levita, tem essas 2 pessoas que estão encarregadas da religião centralizada e que estão passando ao longo e que estão deixando de fazer isso. Porque estão muito ocupadas na preservação dessa lei dos profetas, estão muito preocupadas com a adoração desse Deus e não estão fazendo aquilo que é o essencial. E quando vai para o texto em relação aos inimigos, né, também tem a questão do se der uma cara a tapa, dê a outra, né? Se te faz andar 1 milha, ande 2, né? Também é uma questão de assim, transformar essa passividade em uma atividade, né? Mesmo em relação a quando o inimigo está sobre você, né? Assim, quando a gente considera, né, o nosso contexto político atual, né, em que se cria, quer dizer, dos últimos, sei lá, principalmente do contexto protestante nos últimos, sei lá,
100 anos, né, de como, né, os cristãos protestantes, principalmente, né, criaram essa ideia em torno da defesa pessoal, do direito, né, ao armamento pessoal, do direito a uma retaliação, né, do direito a financiar uma polícia militarizada, a financiar exércitos, né, e todo tipo de violência, né, a gente percebe tipo, o que a gente está nessa busca, né? O que a gente está levando, né? É muito fácil a gente ficar ali com o texto de Levítico e se preocupando em amar os nossos concidadãos, né? E não colocar esse amor à prova, né? E a nossa ação, né? Com quem a gente realmente não gosta, né? E por vários motivos, em se fazer próximo, né? Daqueles que também podem ser nossos inimigos, né? E assusta, né, a gente considerar, por exemplo, que nesse ano, né, a gente teve as maiores chacinas da história, né, das operações policiais no Rio de Janeiro. A gente tem uma guerra entre dois povos que são culturalmente cristãos, né, entre a Rússia e a Ucrânia, né, e esse nosso enquanto isso, né, esse nosso discurso, né, enquanto cristão, está se perdendo, né, muitas vezes numa arbitrariedade, né, de pensar esse amor muito no nosso relacionamento ali muito próximo, né, em que a gente não se coloca isso à prova, né, a gente não está levando a bandeira desse amor, né, para questões mais sérias da nossa sociedade. A gente está querendo levar esse amor ali só para uma questão quase que espiritual, né, e muito pequena, né, em que ele só funciona ali num espaço abstrato, né, ou numa teoria, né, em que ele não funciona, né, nessa nossa prática de vida de todos os dias, né? Porque quando a gente coloca para ele funcionar na nossa prática de vida, a gente considera existem todos esses problemas, porque aí é muito antinatural, né, de toda a nossa cultura que a gente viveu, inclusive a nossa cultura cristã, né, não considerar um outro como inimigo, não considerar um pecador como inimigo, né? E assim, né, até fico pensando assim nos nossos protestantes, uma hora se o Brasil continuar crescendo muito como protestante, uma hora vai sobrar até para os católicos, né, como já aconteceu na história e nos conflitos entre protestantes e católicos. Uma hora até eles vão sofrer a nossa intolerância saudável. Então, assim, é muito disso de pensar assim, como é que a gente está exercitando esse amor e se essa ideia, né, do amor ao seu próximo, se isso realmente está resumindo a nossa experiência cristã, ou se isso está só sendo um texto que a gente lê de vez em quando, mas que a gente está ali como esse sacerdote, como esse levita passando ali, sem se preocupar, porque a gente tem mais coisas para fazer, né? Acho que muito importante levantar isso, né, e colocar como isso é radical, e a gente vai entrar em problemas mesmo, tipo, como é que a gente, no nosso contexto em que tem pessoas que estão, sei lá, destruindo as florestas para ter um emprego e uma renda, como é que a gente vai levantar essas pessoas como se não fossem inimigos? Como é que a gente vai levantar alguém que entra na nossa casa e que quebra tudo, alguém que assalta por qualquer motivo, e todos esses casos de violência urbana, né, todos esses outros casos, como é que a gente levanta isso? Mas a gente precisa se preocupar em responder e não se retirar desse problema, né, porque efetivamente a gente acredita num Jesus que propôs uma solução, né, que está colocando ali que o amor e o perdão é a solução. E a gente não pode só colocar esse amor, esse perdão para resolver os nossos problemas individuais e não responder todas essas outras questões. Valeu, Samir. Não, sem sombra de dúvidas, um comentário assim que fecha bem essa parte ali do amor aos inimigos e exaltando a questão. Pô, existem demandas práticas. A gente não adianta a gente ficar no nível de idealidade, não. Como que, como a Gabriela deu o exemplo dela, como que, né, a gente consegue traduzir essa prática
desse amor tão delirante em algo que efetivamente consiga trazer algum tipo de mudança na realidade que se dá, né? Em termos das compreensões eminentemente religiosas, que gostam de colocar diferenças, e diferenças radicais, diferenças que geram inimizade, né? Entre diferentes grupos, entre diferentes pessoas, sem sombra de dúvida. Eu estou aqui olhando o tempo, a gente começou a gravar, era 10h40, então a gente vai se estender só até 12h10 para fechar o nosso tempo de 1h30, e eu me percebi agora que eu tenho ainda 3 textos para ajudar, mas tudo bem. Vamos lá. Os 2 textos que seguem, eu vou fazer um apanhado geral, super conciso, e são os textos do Deleuze e do Levinas. Em alguma medida, são textos semelhantes, mas eles colocam um problema para a gente pensar, né, naturalmente, que é a questão do ponto de referência. Essa é uma questão chave que envolve o texto do Deleuze e o texto do Levinas. O ponto de referência. Eles, em alguma medida, vão dizer o seguinte: olha, todo modelo que a gente foi criado, foi formatado, foi levado a pensar, estabelece uma referência entre sujeito e objeto, entre o eu e algo que está para além de mim, né? Isso é o normal. E a gente pode pensar no outro como um objeto, né, que se distancia de mim, e, de alguma maneira, eu vou ser objeto para um outro sujeito, né? Então, uma relação entre sujeitos e objetos. De certa forma, tanto Deleuze como Levinas, eles propõem uma suspensão desse esquema referencial. Eles falam: olha só, não é essa a ideia. A questão é pensar num contexto onde tudo se dá porque tudo está presente. Onde tudo se dá porque tudo está presente. Ou seja, a realidade se dá porque, no fundo de todas as relações, existe uma relação minha para com a Cíntia, minha para com o Alberto, do Alberto para com a Cíntia. Mas nessa relação entre nós três, surge uma relação nova, impensada, como, por exemplo, uma relação entre Emílio e Alberto. Nunca se conheceram, mas foram intermediados por um contexto de relação onde agora tudo faz parte por conta desse esquema abstrato aqui criado, chamado teógrafo. Agora, Alberto e Emílio fazem parte do mesmo esquema, estão no mesmo cenário. Passaram a considerar a existência de um ou outro intermediados por 2 pessoas em comum que são conhecidas. Essa dimensão contextual vai ser importante para a gente perceber que o outro, ele mobiliza possibilidades. O outro estabelece mundos possíveis. Eu sei lá se por algum motivo, né, por algum interesse, pela cor da blusa do Emílio, Alberto se sente motivado a ligar para o Emílio e fala: pô, Emílio, vamos marcar, bater um papo, tomar uma cerveja, comer um petisco. Eu não sei. É a existência dos outros, ou do outro, na linguagem de Deleuze, do outrem, é que mobiliza a possibilidade de novos mundos. Se a gente quer expandir os horizontes da nossa existência, isso demanda essa instância que vai se dar, chamada outrem. É uma instância contextual. Ela expande os próprios horizontes da história pessoal. Cria mundos possíveis. Mundos possíveis. E faz parte agora de uma relação muito mais ampla, indomável, né, mas que sai dessa relação um para um, sujeito-objeto, sujeito-objeto. Vamos supor, né, um exercício com carinhas que eu estou vendo aqui. Vamos supor que aconteça algo da dimensão pessoal lá do Alberto, que seja algo muito positivo.
como eu sou amigo de Alberto, eu vou ficar animado com essa positividade que se deu na vida dele. E aí, num dado instante, que pode ser uma situação futura, Emílio esbarra comigo na rua e me vê completamente animado. Fala, nossa, Jacler, o que aconteceu? Você ganhou na loteria? Você foi promovido? Não, um amigo meu teve algo de muito positivo na vida dele. Porra, eu estou feliz pra caramba. Um cenário absolutamente novo, uma rede de relações que se deu e que quebrar essa rede em determinados pontos também desmonta uma série de relações. O outro não vai se dar mais numa relação tete-a-tete, mas numa rede, ao ponto de os elementos individuais, às vezes, nem perceberem como que as redes estão, ou como que a rede está interagindo. Isso é a dinâmica da vida social. Uma coisa muito contextual. E que, para o Deleuze, ele vai ter um termo bastante curioso, que é a ideia de que o mundo do perverso é o mundo sem outrem. Ele clama essa palavra do perverso. É um mundo sem possível. É um mundo restrito. Ora, dentro das nossas convicções pessoais, o que a gente, de uma forma conservadora, como muitas vezes algumas posturas, algumas existências se manifestam, a última coisa que uma postura conservadora quer é um outro mundo possível. A postura conservadora ela quer manter o mundo na forma como ele se dá, como a única possibilidade. Portanto, no dizer de Deleuze, a postura conservadora é perversa, porque elimina as possibilidades que se dão com esse outrem. E aí, ligando o contexto lá de Jesus, lá dos evangelhos, nossa, não dá para ser, vou usar essa palavra tão polissêmica, não dá para ser conservador na relação com os outros. Parece que é isso que Jesus está propondo. Abram-se a novos mundos possíveis, que inclui uma teia de relações que até o inimigo faz parte. Talvez haja o resgate desse inimigo, das suas convicções, das suas percepções, dos motivos pelos quais ele se dá como inimigo, pela rede, e não pela relação tete-a-tete. A gente, como se não tivesse percepção do potencial dessas múltiplas relações, onde a referência, sujeito e objeto, se desfaz radicalmente. O outro aponta para um futuro que pode se dar. E a relação sujeito-objeto está mais relacionada a um passado que se deu. Ora, a vida aponta para o futuro. O que virá? O que virá será basicamente dependente dessas novidades, das possibilidades que a vida apresenta, ou seja, demanda outrem. E aí isso é para a gente pensar num sentido mais leve, não necessariamente do inimigo, mas do outro como o portador das chaves de um futuro. O outro como alguém que abre o futuro para nós. Abertura a novos mundos. E se fechar ao outro, ou, nos termos de Deleuze, o altrucídio, tem o homicídio, tem o altrucídio, ou seja, a aniquilação do outro é o comportamento perverso por definição. Perversão tem a ver, ao contrário do nosso uso cotidiano dessa palavra, perversão tem a ver com aniquilar o outro. Quantas formas de aniquilamento do outro estão estabelecidas na nossa cultura? Quantos mundos possíveis se fecharam por esse altrucídio? É isso que Deleuze está falando, em alguma medida. Onde que isso se dá? Num comentário que Deleuze fez a um livrinho, aqui não sei se está ao contrário para vocês,
mas é Sexta-feira ou Os Limbos do Pacífico, de Michel Tournier. É um pós-fácil que Deleuze faz a esse livro, tá? Que é uma... Opa, sumi com tudo. Que é uma releitura daquela saga de Robinson Crusoe. Um texto lá mais antigo, do Defoe, tal, o Michel Tournier reescreve esse texto e Deleuze faz um pós-fácil a esse texto, que vai aparecer num texto mais consagrado de Deleuze, que é o Lógica do Sentido. Bom, e aí, por fim, já estouramos o tempo, já chegamos no limite, mas eu acho que concluímos com, né, passando quase que por galope, junto com os cavalos lá de Platão, por cima do Levinas, mas a gente chega ao texto 6 da Giovanna Lima, poesia de rua, literatura pop, algo que, pela sua própria forma de apresentação, já é constrangedora. A pessoa bota um dizer na forma de uma pichação, de um bem público e tudo mais, há algo de criminoso, segundo as normas estabelecidas, mas ali está o dizer, é um fato da realidade. Amar é misturar-se ao outro sem temer efeitos colaterais. É uma disposição. Uma disposição. Que vai haver efeitos colaterais é quase que um aviso. Vão haver. Estarão lá presentes. Mas é justamente nesses efeitos colaterais que existe a potência de mundos possíveis, segundo Deleuze e Levinas, da aniquilação da relação sujeito-objeto, que a gente encontra talvez uma saída para essa relação com o outro, que tudo que a gente viu parece que é regada, parece que é plena de potência, de potencialidade. Parece que é a forma da gente encontrar uma vida individual mais abundante, contando com a abundância da vida nas suas múltiplas manifestações. É aprender com quem aprende e nisso se dá uma nova rede, nisso se dá uma nova existência. A relação com o outro, ela passa para muito além desse limite próximo, o próximo, e do limite distante, o inimigo. No meio desse caminho tem muita coisa. Entre todas as coisas, uma rede. Entre todas as redes, novas possibilidades, um futuro novo que se abre. Em consequência, efeitos colaterais, seja com o inimigo, seja com o próximo, seja com o distante, seja com o imediato, seja em qualquer relação. O outro, perceber o outro, assimilar o outro, parece ser uma chave fundamental para a gente encontrar uma potencialidade existencial e que vai apontar para as nossas compreensões éticas, que vai apontar para a nossa forma de espiritualidade. Tudo isso parece que está em jogo, né, nessa nossa compreensão que as rédeas podem nos ajudar nesse processo de lidar com o outro. Cavalos orientados pelo que é agradável, pelo que é bom conceitualmente, né, isso é fácil de domar. Agora, transpor essa indomabilidade dos cavalos para aquilo que nos constrange, esse é um desafio, demanda esforço, demanda um trabalho de cada um de nós. Ciente de que estaremos lidando com uma carroça sempre desequilibrada. Talvez perceber isso já nos ajude, né? E com isso a gente não estaria encontrando uma resposta final homogênea para nada. Cada um vai conduzir as rédeas da própria existência. Pessoal, é isso. Estouramos o tempo, já estamos descumprindo as regras, mas acho que demos passos largos aqui hoje, né? Agradeço imensamente as contribuições de vocês. Foi uma dinâmica até um pouco diferente das aulas passadas, eu acho que foi até mais legal assim, né? As intervenções ao longo e tal, né? Quando eu vi o tempo acabou, eu falei, caramba, né? Ainda tem metade de tudo para falar. Cris Fiore Júnior, tudo bem? Olha, esses textos eles são ricos de sentido. A gente vai precisar, individualmente, lê-los, relê-los, revisitar, trocar ideias. Esses textos são absolutamente fundamentais. Mas a gente segue o rumo
para os próximos encontros. Como eu falei, em princípio, no domingo seguinte é o Dia dos Pais. E pelo WhatsApp, sempre, né? É só me chamar. Valeu, galera. Bom domingo a todos. Vocês tenham um sábado de praia, de sol, de mar, tudo que vocês mereçam de bom, né? E a gente se encontra. Domingo, né? Sábado não. E é verdade. Você vê que eu estou completamente perdido. Valeu. Um domingo é a semana. Na verdade, estava falando sábado que vem já, entendeu? Valeu, galera. Até mais. Obrigado. Valeu, até mais, Jaque. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.